A pessoa que não se perturba, apesar das três misérias, que não se exalta quando há felicidade e que está livre do apego, do medo e da ira, chama-se um sábio de mente estável. Dukeshu anudvignamana, sukeshu vigata ispriha, vitaraga bayakroda, istitadir muniruchate. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 56. É uma grande alma, né? Quem tem esses sintomas. Tá, Alemães, fala, já começou da bronca? Tá bom, vou ler a explicação de Prabhupada, a gente vai entender. A palavra Muni quer dizer aquele que pode agitar a sua mente de diversas maneiras para especular mentalmente sem chegar a uma conclusão real. Especulador é o que mais tem. Nossa, nós vamos mudar. Estou brincando mesmo, né? Nós vamos mudar a era de ferro para a era do especulismo. Estou brincando, é a era do ferro. Especulismo faz parte da era do ferro. Nossa, como tem gente especulando. E pior que isso, tem gente seguindo os especuladores. Pior ainda, né, Bíblia? Tão culpado quanto quem especula é quem apoia o especulador. Diz-se que todo especulador tem um ângulo de visão diferente. E se um especulador não difere de outros munis, ele não pode ser chamado de muni no sentido estrito do termo. A especulação é o que mais tem. Prabhupada cita uma linha aqui e explica que mais um Stita Dir Muni, como o Senhor Krishna menciona aqui, é diferente de um Muni ordinário. O Stita Dir Muni está sempre em consciência de Deus, Krishna. É um sábio de verdade, né? Uma pessoa que não especula, uma pessoa que ouve e segue, pois ele esgotou toda a sua atividade de especulação criativa. Não fica inventando, não fica se desviando, Bímola? Não faz uma iscon de imitação, vamos falar claro, já apareceram, até no Brasil já apareceram ISKCON de imitação, Hare Krishna de imitação. A pessoa chega até o conhecimento, é quem prega o falso conhecimento. Só o devoto pode pregar o falso conhecimento, Bímola. Por quê? Porque o devoto chegou no conhecimento, e aí ele começa a especular, aí ele funda. Ele é um fundador de uma especulação. Ele inventa, ele se desvia. Por quê? Porque ele chegou a ter o conhecimento. Agora, quem não tem conhecimento, como vai pregar o falso conhecimento se não teve o conhecimento? Tá, então vou voltar aqui. Espera aí. Mais um Stita Dir Muni, como o Senhor Krishna menciona aqui, é diferente de um especulador comum, um sábio comum. O Stita Dir Muni está sempre em consciência de Deus, Krishna. Nossa, uma pessoa consciente de Deus. Tem os sintomas, né, de uma pessoa consciente de Deus. Uma pessoa consciente de Deus, primeira coisa, ela tem um mestre espiritual, senão não consegue ser consciente de Deus. Por que ela não consegue? Porque
sem seguir um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente, ninguém vai se tornar consciente de Deus, Krishna. Mas aqui está falando dessa pessoa consciente de Deus, Krishna, o Sthita Dhir Muni. Ele está sempre em consciência de Deus, Krishna, pois ele esgotou toda a sua atividade de especulação criativa. Ele não quer inventar mais nada, ele não quer especular mais nada. Ele superou o estágio das especulações mentais e chegou à conclusão de que o Senhor Shri Krishna, ou Vasudeva, é tudo. Ele é chamado de Muni, de mente fixa, porque ele só tem um alvo, só tem uma meta, só tem um desejo: satisfazer Deus. Por isso ele vive em paz, feliz, satisfeito. Tal pessoa plenamente consciente de Deus, Krishna, não se perturba absolutamente com as investidas violentas das três misérias, pois ela aceita todas as misérias como a misericórdia do Senhor Krishna, considerando-se apenas merecedora de mais distúrbios devido a seus maus feitos do passado. Ela veio falar isso, mas já está aqui, Bima. Ia falar, quem sou eu para falar? Ia repetir. E ela vê, essa pessoa consciente de Deus, Krishna, ela vê que suas misérias, pela graça do Senhor Krishna, são reduzidas ao mínimo. Está vendo? Todo mundo está sofrendo, mas quem é consciente de Deus, Krishna, o sofrimento dele é reduzido ao mínimo. Eu que estou tentando servir Krishna aqui, Krishna já aliviou o peso dessa cruz chamada Bhima. Similarmente, quando ela está feliz, dá o crédito ao Senhor Krishna, não se considerando merecedora da felicidade. Ela realiza que é unicamente devido à graça do Senhor Krishna que está em tal condição confortável e capaz de prestar serviço ao Senhor Krishna. Está vendo? Essa pessoa consciente de Deus sabe que merecia sofrer muito mais, né? Mas Krishna é tão bom que ela está sofrendo só um pouquinho. E pelo serviço ao Senhor Krishna, ela é sempre ousada e ativa, e não se influencia por apego ou aversão. Nossa, quantos sintomas, né, Bimala? Quantas qualidades da pessoa consciente de Deus, Krishna. Apego significa aceitar as coisas para a sua própria gratificação dos sentidos. E desapego é a ausência deste apego sensório. Nossa, aqui é uma máxima, hein, Bimala? Espera aí, deixa eu printar isso aqui. Ctrl S, ainda é. Apego. Aqui, ó. Onde eu estava? Da apego aqui, essa máxima. Apego significa aceitar as coisas para a sua própria gratificação dos sentidos. E desapego é a ausência deste apego sensório. Prabhupada falou: se apegue em Deus, Krishna, porque Krishna é a única pessoa que nunca vai te decepcionar, porque Krishna é a única pessoa que não tem a tendência a cair. Vamos continuar lendo aqui. Mas uma pessoa fixada em consciência de Deus, Krishna, não tem apego nem desapego, porque sua vida está dedicada ao serviço do Senhor Krishna. Consequentemente,
ela não se zanga absolutamente, mesmo quando suas tentativas não são exitosas, porque ela não está apegada ao resultado. Uma pessoa consciente de Deus, Krishna, está sempre fixa em sua determinação. É porque se a pessoa estiver apegada ao resultado, Bima, ela sofre. Nossa, bicho. Tá, já parei, ia falar aqui, né, mas é para desapegar. Para desapegar de tudo e de todos é fácil, é só se apegar em Deus, Krishna, tá? Já parei, vou tomar água. Cacetada, hein? O ouvido está até ardendo aqui. É onde eu estava. Os ensinamentos do Senhor Chaitanya. Por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai, a não ser que se renda aos pés, menos 15. A não ser que se renda aos pés, menos 15. Tá? Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem um ouvinte que quer acompanhar, né, Bima? Ele falou comigo ontem no WhatsApp, né? Ele quer acompanhar a nossa leitura aqui. Então, estamos lendo na tela, né? O Néctar, os ensinamentos do Senhor Chaitanya e o Néctar da Devoção. Então, como que a gente está fazendo a marcação? É o seguinte: menos, quer dizer, você vai lá no final da página 23, aí você conta, sobe 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Daqui, ó. Paramos aqui. A não ser que se renda aos pés de lótus da personalidade de Deus, Krishna, é certo que a pessoa ficará desnorteada, mesmo que por acaso tenha uma inteligência magnífica. Está vendo? É isso aí. Por isso que todo mundo que não é um devoto de Deus, Krishna, está perdido, perplexo, desnorteado, confuso. Eu já não sei mais o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Então, como se testa a religião correta? A religião correta liberta todos os seus seguidores, no mínimo, das ansiedades e das lamentações. Seguidores que... Olha, eu sou um Hare Krishna não praticante. Eu não ouvi isso ainda, por enquanto, Bilma. Logo a gente vai ouvir também. Esse Hare Krishna já vi, né? Já conheci alguns e algumas ex-Hare Krishnas. Agora, Hare Krishna não praticante ainda não vi. Mas a gente vai ver de tudo nessa Kali Yuga, né? A não ser que se renda aos pés de lótus da personalidade de Deus, Krishna, é certo que a pessoa ficará desnorteada, mesmo que por acaso tenha alguma inteligência magnífica. Como se confirma no Bhagavad Gita 7.19, apenas quando se rendem aos pés de lótus de Vasudeva e sabem perfeitamente que Vasudeva é a causa de todas as causas, esses eminentes intelectuais podem se tornar Mahatmas, grandes almas, ou pessoas com inteligência verdadeiramente desenvolvida. Todavia é raro ver tais Mahatmas de inteligência desenvolvida. Só eles, contudo, podem compreender que o Senhor Supremo Krishna é a absoluta personalidade de Deus, a causa primordial de todas as causas. Está vendo? Krishna é a causa de todas as causas e é a única causa
sem causa, ninguém causou ele, mas ele causa tudo e todos. Ele é Parama, em português a verdade última. Por quê? Todas as outras verdades dependem dele. Krishna falou no Gita, né? Ó conquistador de riquezas, não há verdade superior a mim. Por isso Krishna é a verdade absoluta em pessoa. Por quê? É a fonte de todo conhecimento, ele é onisciente. Para ele não existe ilusão, assim como há para o conhecedor relativo. Alguns eruditos impersonalistas argumentam que o Śrīmad Bhagavatam não foi compilado por Srila Vyasadeva. E alguns sugerem que o livro é uma criação moderna, escrito por alguém chamado Vopadeva. Nossa, Vishnu. Para refutar este argumento sem sentido, Srila Sridhara Swami indica que existem muitos Puranas antiquíssimos que fazem referência ao Śrīmad Bhagavatam. O primeiro verso do Śrīmad Bhagavatam começa com o mantra Gayatri, e há referência a isto no Matsya Purana, o Purana mais antigo. Se o Bhagavatam já tem mais de 5.000 anos, imagine esse Matsya Purana, Bimala. Com referência ao contexto do mantra Gayatri, no Śrīmad Bhagavatam afirma-se neste Purana que aquele que contém muitas narrações de instrução transcendental começa com o mantra Gayatri e também contém a história de Vritasura. É conhecido como o Śrīmad Bhagavatam. Quem presentear esta grande obra num dia de lua cheia atinge a mais elevada perfeição da vida e volta ao Supremo. Também há referência ao Śrīmad Bhagavatam em outros Puranas, que chegam a indicar que a obra consiste em 12 cantos e 18.000 versos. Essa coleção que a gente vai ler já já. 18.000 versos. Quem quer conhecer Deus de verdade tem que ter essa coleção. Na verdade, quem se diz servo de Deus de verdade, devoto de Deus de verdade, tem que ter essa coleção, nem que for em PDF. No Padma Purana, durante uma conversa entre Gautama e Maharaja Ambarisha, também se faz menção da coleção Śrīmad Bhagavatam. Maharaja Ambarisha foi aconselhado a ler regularmente o Śrīmad Bhagavatam, caso desejasse de alguma forma se libertar do cativeiro material. Nestas circunstâncias, não há dúvida quanto à autoridade do Śrīmad Bhagavatam. Nos últimos 500 anos, muitos eruditos fizeram comentários elaborados sobre a coleção Śrīmad Bhagavatam e demonstraram rara erudição. O estudante sério fará bem em tentar examiná-los com cuidado para saborear mais adequadamente as mensagens transcendentais do Bhagavatam. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur trata sobretudo da psicologia sexual, a Adhirasa. Vixe, não dá para falar nada em mim, você corta na hora aí, Ctrl D. Ctrl D, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Trata. Tá bom, já dá. Ixi, não acabe.
menos, depois você conta. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, por sua divina graça C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, esse livro, né? Esse livro está de graça no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita. No caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, a única opção é ler na tela, como a gente está fazendo aqui, né? Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, o Bhagavad Gita. Tá, pode falar todos, tá. Todos não, os primeiros. O primeiro link aí é da coleção Śrīmad Bhagavatam. É o Purana Imaculado. O segundo é a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 539 anos atrás. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. Prabhupada, um santo no século XX, o resumo dessa coleção e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já aparece a opção econômica no final da página, a opção luxo, a opção pocket, já encomenda os três. O de luxo fica com você. O pocket também, você põe no bolso ou na bolsa. E o econômico você dá de presente ou então esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. E o oitavo link é os ensinamentos do Senhor Chaitanya. Já encomenda uns 2 ou 3 também, né? Dá de presente, ajuda a iluminar o mundo, porque pessoas iluminadas fazem coisas iluminadas e o mundo precisa de pessoas iluminadas. Combinado? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, hein? A agenda, é verdade. Agenda, você me corta, eu me perco. Eu vou tomar água, você me corta. Você corta o barato. Deixa eu tomar água aqui. Pera aí. Tem um convite, né? Tem passatempo. Nossa, adoro passatempo. Tá, primeiro o convite, tá. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, passatempo. Quero ver o passatempo. Passatempo, cadê o passatempo? Cadê o passatempo, Vilma? Ah, tá aqui. Nossa, não é fácil não, hein? Depois eu que atrás do programa da rádio. Deixa eu ver. Ler mais. Deixa eu ver a foto aqui. Deixa eu aumentar a foto. Olha quem fala, você é a primeira a aumentar as fotos, viu? Aqui, ó. Encontrou o devoto. O casal está com... cada um
Ele está com o Bhagavad Gita na mão, ela está com o Bhagavad Gita na mão, e rindo de orelha a orelha, né? É a felicidade da alma, não tem como esconder, Bimala, e é natural, qualquer um pode ver, né? Nossa, já parei de falar, não pode nem ver a foto, falar da foto, tá louco, hein? Não pode falar nada aqui. Deixa eu aumentar a letra aqui. Aqui. Maratona de Prabhupada. Em Porto Alegre, Manohara Satiputra Prabhu estava distribuindo livros em um restaurante de ambientes externos e internos com um vidro separando. Enquanto falava com alguém do lado de fora, viu outro homem de uma mesa do lado de dentro olhar para ele com espanto e interesse. A situação foi tão inusitada e engraçada que Manohara até perdeu um pouco o fio da meada. Retomando a abordagem, o homem de fora ficou com um livro. Já o homem de dentro o mira, correu para fora. Ele revelou que o Gita mudou a sua vida, inclusive tornando-se vegetariano. Declarou também que considera a filosofia Hare Krishna a melhor e mais coerente do mundo. A esposa Jade se aproximou e mesmo ambos sendo chamados pelos amigos, pois a comida estava esfriando, fizeram questão de terminar a conversa e adquirir um Bhagavad Gita cada um. Srila Prabhupada diz que estes livros são a pedra fundamental de nosso movimento Hare Krishna. Tudo o que somos repousa nestes livros. Lê-los e distribuí-los. Este deve ser o nosso único lema. Carta a Hridayananda. Todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada, Patita Pavana. Prestigie-nos no Instagram e Facebook. Instagram.com/Sankirtana_Su_Yatra. Facebook.com/Sankirtana-Su-Yatra, Yatra com Y. Tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida, informações, fale com a gente. Já postou na nossa lista lá, Bímola? Nossa lista do WhatsApp e do Telegram? Já, né? Então tá bom. Então Ctrl 0. Voltou ao tamanho normal aqui. Não é fácil não, Krishna, Balarama Arada, que cruz pesada. E nós vamos ler mais um pouquinho da coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye Shrimvatam swakata Krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo, calma, a natureza da atividade fruitiva. É o que vamos ver com a tradução e significado, os dados, por sua divina graça, Srila Prabhupada Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam.
Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi, Goura, Bhakta, Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Paramos onde, hein? Vai falar mais baixo. Estou abusando da voz, vai acabar a voz e o programa não vai acabar, tá? Tá bom, Bímola. Deixa eu centralizar a letra aqui. É sem querer, Bímola, é automático. Sou ruim de serviço. Onde estava? Na página 691. Peraí, deixa eu tomar água. Meu querido Uddhava, desse modo te expliquei o conhecimento perfeito. Há filósofos, todavia, que desafiam minha conclusão. Eles afirmam que a posição natural da entidade viva é ocupar-se em atividades fruitivas e veem-na como o desfrutador da felicidade e infelicidade resultante de seu próprio trabalho. Segundo esta filosofia materialista, o mundo, o tempo, as escrituras reveladas e o eu são todos variados e eternos, existindo como um fluxo perpétuo de transformações. Além disso, o conhecimento não pode ser único nem eterno, visto que surge das formas diferentes e mutáveis dos objetos. Logo, o próprio conhecimento está sempre sujeito a mudanças. Mesmo que aceites essa filosofia, meu querido Uddhava, haverá ainda perpétuos nascimentos, mortes, velhice e doenças, pois todas as entidades vivas têm de aceitar um corpo material sujeito à influência do tempo. Querem saber mais do que Deus, né, Bímola? Os discípulos, não todos, é claro, querem saber mais que o mestre espiritual, né? Aí não dá certo, né? A fórmula do fracasso, querer saber mais que Deus ou querer saber mais que o seu próprio mestre espiritual. Deste verso, segundo Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, o Senhor Krishna diz o seguinte ao Uddhava: meu querido Uddhava, nas instruções que acabo de revelar-te, estabeleci claramente a verdadeira meta da vida. Existem aqueles que desafiam a minha conclusão, sobretudo os seguidores de Jaimini e Kavi. Se és favorável à compreensão deles e por isso não aceitas minhas instruções, então ouve, por favor, a seguinte explicação. Segundo os seguidores de Jaimini, a entidade viva em sua posição original e natural é um executor de atividades fruitivas e sua felicidade e sofrimento derivam dos frutos de seu próprio trabalho. O mundo em que as entidades vivas encontram o prazer, o tempo durante o qual desfrutam,
as escrituras reveladas que explicam os meios para conseguir o prazer e os corpos sutis através dos quais as entidades vivas experimentam o prazer, todos existem não só em múltipla variedade, mas também eternamente. A entidade viva não precisa desenvolver desapego. A entidade viva não precisa desenvolver desapego do gozo dos sentidos, quer vendo a temporariedade dos objetos e situações materiais individuais, quer vendo o mundo material como uma criação ilusória de Maya, a ilusão. De acordo com essa filosofia materialista, os objetos materiais, tais como guirlandas, sândalo ou belas mulheres, são temporários em manifestações específicas, mas existem para sempre, através do fluxo natural de criação e destruição. Em outras palavras, embora a forma de uma mulher em particular seja temporária, haverá eternamente belas mulheres dentro do mundo material. Não param de nascer belas mulheres. E feias também. Eu vou olhar para quem, Bímola? Só tem eu e você aqui. Não é fácil, tá? Retiro o que eu falei. Mas é verdade. Prestar atenção. Vou prestar atenção. É muito engraçado. Em outras palavras, embora a forma de uma mulher em particular seja temporária, haverá eternamente belas mulheres dentro do mundo material. Logo, mediante a cuidadosa execução de rituais fruitivos em conformidade com as escrituras religiosas, pode-se manter prazeroso contato com mulheres e riqueza vida após vida. Dessa maneira, o gozo do sentido será eterno. Não é bem assim não, meu amigo. Numa vida você se dá bem, na outra você se dá mal. Já se contradizeu, você viu? Já se contradisse, Bímola. Já se contradisse essa filosofia furada aí. Por quê? O cara apronta na vida, nessa vida ele apronta, pega todas as belas mulheres, torra dinheiro, ferra todo mundo. Na próxima ele vai ter que pagar, vai se dar mal. Nas próximas, para pagar. Os políticos, a maioria deles tem certeza que Deus não existe, apesar de falar em Deus. Por quê? Todos metem a mão, todos não, a maioria mete a mão na grana do povo, a grana suada do povo, para quê? Para isso, para detonar, para desfrutar de belas mulheres, de sexo, drogas em rock and roll. Na próxima vida vai ter que pagar tudo isso aí, Então, já se contradiz essa filosofia furada. Os filósofos jaiministas dizem ainda que nunca houve um tempo em que o mundo não tenha existido como existe hoje, o que implica que não existe um controlador supremo que o criou. Eles alegam que o arranjo deste mundo é real e apropriado e por isso não é ilusório. Além disso, dizem que não existe conhecimento eterno a respeito da perpétua forma original da alma. De fato, eles dizem que o conhecimento não surge de alguma verdade absoluta, mas das diferenças entre os objetos materiais. Portanto, o conhecimento não é eterno e está sujeito a mudanças. A suposição oculta nesta afirmação é que não existe alma transcendental que possua conhecimento eterno e constante acerca de uma realidade singular e imutável. Ao contrário, a natureza da consciência ou conhecimento é que ela sofre constante transformação. Dizem eles, porém, que a natureza perpetuamente mutante não invalida o conceito de eternidade. A consciência existe sempre, dizem eles, mas não na mesma forma. Só especulação, Desse modo, os seguidores de Jaimini concluem que a transformação do conhecimento não nega a sua eternidade. Antes, eles dizem que o conhecimento existe eternamente dentro da natureza perpétua de sua transformação.
Portanto, chegam naturalmente ao caminho do gozo regulado dos sentidos e não ao caminho da renúncia, pois no estado de mukti ou liberação, a entidade viva não teria sentidos materiais. E assim a transformação da compreensão material não seria possível. Esses filósofos consideram que a consecução de um estado imutável de liberação atrofiaria ou paralisaria a atividade natural da entidade viva e por isso não estaria de acordo com o seu interesse próprio. O caminho de Nivriti, que visa a renúncia e a transcendência do mundo material, de certo, não é interessante para tais filósofos materialistas. Aceitando apenas a título de argumentação a validade de semelhante filosofia materialista, não é difícil demonstrar que o caminho do gozo regulado dos sentidos traz muitos resultados indesejados e miseráveis para a entidade viva. Portanto, mesmo de um ponto de vista materialista, o desapego é desejável. O tempo material se divide em diferentes seções, tais como dias, semanas, meses e anos, e por intermédio do tempo material a entidade viva é forçada repetidas vezes a sofrer as misérias de nascimento, morte, doença e velhice. Que tais misérias ocorrem em toda a parte do universo é do conhecimento de todos. Dessa maneira declara Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur que o Senhor Krishna indicou a Uddhava o defeito da filosofia materialista. Podemos ainda completar dizendo que se alguém comete o equívoco de aceitar a filosofia ateísta de Jaimini e de seus inúmeros seguidores modernos, então a entidade viva permanece enredada para sempre na angústia decorrente de nascimentos, doenças, velhice e morte. Esta filosofia ateísta e falsa incentiva o desfrute mundano como a única meta lógica da vida, mas a entidade viva inevitavelmente cometerá erros na execução de gozo regulado dos sentidos e por fim irá para o inferno. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, em pessoa diz a Uddhava que esta filosofia materialmente ou materialista, vou ler de novo, Bimala. A Suprema é tão furada, né, que é até difícil de ler, né? É muita contradição. A Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna em pessoa, diz a Uddhava que esta filosofia materialista é falsa e imprópria para o verdadeiro interesse próprio da entidade viva. Embora o executor de atividades fruitivas deseje felicidade perpétua, observa-se claramente que... Já parei, vamos parar aqui na página 694. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o primeiro link, você clica aí, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente.
canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Narayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro O Néctar da Devoção por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, de modo a apresentar outro, -2, -2. Tá aqui. Peraí, deixa eu tomar água, Bima. Aqui, ó, de modo a apresentar outro exemplo, um coração grave e magnânimo é comparado a uma cidade grande e um coração macio com uma cabana insignificante. Pode ser que na cidade grande haja muitas luzes ou mesmo grandes elefantes, mas ninguém fará caso deles em particular. Quando, entretanto, tais luzes ou elefantes são vistos perto de uma pequena cabana, todos podem apontá-los distintamente. Compara-se a dureza do coração a um raio e ao ouro e a goma laca. O raio é muito forte e jamais se amacia. De modo similar, os corações das pessoas que se ocupam em austeridades e penitências rigorosas não se amaciam muito facilmente. O coração de ouro se derrete quando submetido a temperaturas altas, como acontece quando se sente amor estático. E o coração de goma laca se derrete muito facilmente em temperatura baixa. Compara-se um coração macio ao mel, à manteiga e ao néctar. E a condição da mente é comparada à luz do sol. Assim como a manteiga e o mel se derretem mesmo quando submetidos a um pouco de luz do sol, aqueles de coração sensível derretem-se facilmente. O néctar, entretanto, é por sua natureza sempre líquido, e os corações das pessoas que sentem amor estático puro por Krishna são por natureza sempre liquefeitos, tal como o néctar. O devoto puro de Deus, Krishna, é sempre especificamente dotado de qualificações nectárias e algumas vezes de qualificações de manteiga e mel. Em suma, todas as diferentes condições do coração mencionados anteriormente podem derreter-se sob certas circunstâncias, assim como um duro diamante derrete-se às vezes pela combinação de certas substâncias químicas. No Danakeli Komudi declara-se que quando o amor se desenvolve no coração de um devoto, este não consegue conter a transformação de seus sentimentos. Seu coração é como o oceano ante a ascensão da lua, momento no qual não se pode conter a maré vazante. Imediatamente há agitação de ondas altas. Embora o oceano seja sempre muito grave e insondável em seu estado natural, não há nada que possa conter a agitação do oceano diante da ascensão da lua. Similarmente, aqueles que são devotos puros de Deus não podem de modo algum conter a movimentação de seus sentimentos íntimos. E agora vamos começar o capítulo 32. Tem mais? Deixa eu ver. Tem. Capítulo 32. Sintomas de êxtase contínuo. O contínuo êxtase de amor pode permanecer como um rei poderoso,
subjugando todas as manifestações temporárias de amor, bem como quaisquer elementos opostos de ira. Este êxtase pode se manifestar direta ou indiretamente. Daí podermos descrever o amor estático como direto e indireto. Estes sintomas de amor estático são possíveis apenas quando se está plenamente situado em uma posição transcendental. Pode-se dividir o amor estático direto em dois grupos, a saber, egoísta e altruísta. Quando os sintomas não contraditórios de amor estático manifestam-se distintamente, quaisquer sintomas contraditórios criam um sentimento de abominação. O amor estático contraditório é chamado egoísta. O amor estático que pode ajustar todos os sintomas contraditórios ou não contraditórios chama-se amor altruísta direto. Estes sintomas altruístas podem ser divididos ainda em 5 grupos: neutralidade, servidão, fraternidade, parentalidade e amor conjugal. Tal amor estático assume uma disposição particular quando em contato com diferentes objetos de amor. Neutralidade. A neutralidade pode ser subdividida ainda em geral, transparente e pacífica. A atração por Krishna sentida pelo povo em geral ou por crianças não pode assumir nenhuma posição específica ou satisfatória. Ela pode manifestar-se às vezes no tremor do corpo e na mudança da cor dos olhos para vermelho, branco e etc., embora não haja sintoma de nenhuma afeição em particular. Um jovem disse a um idoso: "Vê só como esta criança de apenas 3 anos de idade está alegre. Simplesmente por ter visto Krishna, ela está correndo muito depressa a produzir um som tumultuoso. Vê só." Este é um exemplo de amor estático neutro no coração de uma criança sem nenhuma subdivisão específica. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né, Bima? Devido aos diferentes tipos de atração por Krishna, há diferentes variedades de devotos. Os sintomas deles manifestam-se transparentemente tal qual joias. É dito que um grande devoto, o sacerdote Brahma, na hora, se dirigia à Suprema Personalidade de Deus como um mestre, ora brincava com o Senhor Krishna valendo-se de diferentes tipos de palavras familiares. Ele, ora, protegia o Senhor Krishna com afeição filial, ora, exclamava ao Senhor Krishna o chamando de seu amado, ora, meditava no Senhor Krishna como a super-alma. Isto significa que o sacerdote Brahmana exprimia os seus sintomas estáticos amorosos de diferentes maneiras em ocasiões diferentes. Contudo, em cada instância, em virtude do amor estático, o sacerdote Brahmana mergulhou no oceano da felicidade e situou-se em amor puro, Krishna Prema. Assim, ele era um meio transparente, tal qual uma joia, que mostra a realidade com cores variadas conforme a sua própria natureza. Quando o grande sábio Narada estava glorificando os passatempos do Senhor Krishna com sua vina, os 4 Kumaras encabeçados por Sanaka tremiam completamente, apesar de estarem fundidos na concepção impessoal do Brahman. Outro devoto exclamou certa vez: "Embora eu possa alcançar a liberação simplesmente por servir os devotos, minha mente ainda está muito ansiosa por ver a Suprema Personalidade de Deus, cuja compleição corpórea é como uma nuvem escura." Quando um devoto está assim ansioso por entrar em contato com a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, isso também pode ser aceito como um sintoma de amor neutro.
sabores puros e misturados. O devoto do Senhor Krishna em geral pode ser situado em um grupo dentre três. Um grupo consiste naqueles que dependem completamente da feição misericordiosa da Suprema Personalidade de Deus. Outro grupo consiste nos devotos que lidam com Krishna em termos amistosos. E o terceiro grupo consiste naqueles que lidam com Krishna como seu superior, com afeto parental. Estas três classes de devotos desenvolvem gradualmente diferentes relações de doçura transcendental com a personalidade de Deus, Krishna. Quando a atração por Krishna baseia-se apenas em uma disposição particular, isso se chama Kevala, ou estado puro. Neste estado puro de serviço prático e amoroso a Deus, desenvolve-se gradualmente o desejo de seguir os passos de um companheiro eterno de Krishna. Por exemplo, seguir os passos de Rasala, o criado pessoal de Krishna em Goloka Vrindavana, ou seguir o exemplo dos amigos de Krishna como Shridama e Sudama, ou seguir o exemplo de Nanda e Yashoda, devotos em parentalidade. O amor estático por Krishna jamais se manifesta diretamente com o próprio Krishna. O devoto tem que seguir os passos dos companheiros eternos de Krishna em Goloka Vrindavana. Espera aí, deixa eu tomar água. Quando as disposições transcendentais em relação a Krishna se misturam, por exemplo, quando as relações com Krishna em amizade, servidão e amor parental se misturam, o resultado chama-se disposição mista ou sabor misto. Esses sabores transcendentais mistos são manifestados por devotos como Uddhava, Bhima e Mukara, a criada pessoal de Mãe Yashoda. Embora às vezes se encontrem disposições devocionais em misturas, sempre se verifica que uma disposição particular é um fator saliente e constante. Essa disposição saliente deve ser aceita como a principal relação do devoto com Krishna. Uddhava, por exemplo, relaciona-se com Krishna como amigo, mas também se pode perceber um indício de servidão a Krishna em seu caráter. Esta amizade se chama amizade em reverência. A amizade de Shridama e Sudama, em contraste, é o padrão de amizade sem nenhum indício de reverência. Amor estático subordinado. Já parei. Não, vou parar aqui, senão tem que escrever mais. Não é preguiça, Bímola, é otimizar, agilizar. Tá, é preguiça. Amor, tem que pôr acento, hein? Amor estático subordinado. Amor estático subordinado. Tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Néctar da Devoção, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer o livro na mão vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links. É o 7º link, tá aí ó, o Néctar da Devoção. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente.
canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada
Jaya Prabhupada Jaya Jaga Guru Jaya Prabhupada Jaya Jaga Guru Prabhupada 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 Guru Deva 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 Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.